A era medieval abrangeu em Power Rangers um período onde cavaleiros, bravos cavaleiros, protegiam reinos, defendiam donzelas de gigantes, de dragões que atormentavam os campos e cidades. E fato que esse período ele se estendeu além da Europa para todos os cantos do globo. E no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um recorte do universo expandido de Power Rangers focado nesse período. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do universo expandido de Power Rangers, um material que veio graças ao livro de RPG Power Rangers, A Jump Through Time, que é basicamente um salto através do tempo, um livro excelente que a gente está comentando aqui no canal, vez ou outra, onde ele basicamente detalha a viagem no tempo, que é o tema central, e também traz alguns pontos do tempo da história do universo de Power Rangers que não foi explorado nem na série de TV, e nem nos quadrinhos. Então mais um material interessantíssimo para a gente se aprofundar cada vez mais nesse universo que a gente tanto gosta. Claro, se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, fica o convite para você ficar com a gente. Tem muita gente que passa aqui pelo canal, não se inscreve, não deixa o gostei, que eu acho um absurdo. Eu sei que tem muita gente que assiste a gente na TV, mas faz o seguinte, você está assistindo o Mega Power Brasil na sua televisão, pega o celular, dá um gostei e depois volta a assistir, não tem problema nenhum. Aliás, tem outro recurso muito bacana agora para mobile. Se você quer ajudar além disso, além de um comentário, além de uma curtida, tem o HiPay. Você pega seu celular, arrasta a aba de comentários para o lado e aí tem uma pontuação de hype onde você ajuda a propagar o nosso conteúdo, chegando para mais pessoas. Então, galera, esse livro, como eu já comentei com vocês em outras ocasiões, ele traz pontos do tempo da história, só que dentro do universo de Power Rangers, obviamente. Então nem tudo que a gente comenta aqui está perfeitamente de acordo com os livros de história. Então pode ser que o nome de alguma cidade seja diferente, de um rei, de uma princesa. Nem tudo é igual no universo de Power Rangers para o mundo real, ok? Vou deixar um card aqui em cima com o vídeo anterior, onde detalhamos a era da dinastia focada no Egito, hoje a era medieval, e temos mais algumas outras eras restantes. Então se você quer ver esse vídeo, ou melhor, essa série dar continuidade, deixa logo o seu gostei. Se chegarmos a 2.000 curtidas, a próxima parte é com a era da pré-história, então fica ligado. O que eu gosto desse material é que antes de entrar na parte de Power Rangers, eles sempre tentam trazer um contexto histórico em cima daquilo que a gente conhece. E ele fala o seguinte: durante esse período, grandes cidades surgiram na Ásia. Os califas do Oriente Médio nutriram tempos sem precedentes de crescimento intelectual e as primeiras nações das Américas realizaram comércio entre si e repeliram invasores vikings de suas costas. Culturas em todo o mundo se adaptaram aos desafios da época, florescendo em questões de arte, pensamento intelectual e engenharia. Foi também uma época de grandes conflitos com senhores feudais lutando entre si por terras, ouro e outras riquezas. Então esse é um breve contexto histórico para a gente se aprofundar de fato como isso impacta dentro do universo de Power Rangers. Eu já vou logo adiantando para vocês que a gente vai chegar no final desse vídeo de hoje fazendo um link com outros materiais dentro de Power Rangers que se aprofundam na era medieval. E aí entra a parte que a gente gosta, que é a parte de Power Rangers. Durante esse período, é dito no livro que grandes forças sobrenaturais começaram a agir no nosso planeta, meio que se infiltrando em reinos. Então tínhamos príncipes, reis que estavam a serviço do mal, e eles estavam se filtrando justamente para tentar destruir a humanidade de dentro para fora, corroendo as pessoas, corroendo os reinos. Isso é muito interessante. Ao circular artefatos amaldiçoados por toda a Terra, esses seres teciam fortes fios de discórdia entre os governantes da era e observavam com alegria a facilidade com que a humanidade se envolvia em guerras entre si. Então esses seres, eles já se aproveitaram do fato de que nós, humanos, temos uma tendência de entrar em guerras, conflitos, para corromper cada vez mais as pessoas daquele período. E para combater esses seres demoníacos, Rafael, esses inimigos que estavam se infiltrando, tentando destruir vários reinos. Olha só essa passagem. Felizmente, a Terra também tem seus protetores, bravos cavaleiros, se ergueram para proteger o planeta e em campos distantes e cavernas escuras,
duelaram com forças nefastas por esses tesouros arcanos. Príncipes guerreiros duelam com bandidos monstruosos nas florestas de bambu da China e do Japão. Reis e rainhas da África destroem feras corrompidas onde quer que sejam encontradas. Então nós temos aí várias batalhas acontecendo em lugares diferentes do globo. Como diz o começo do livro, né? Não se restringia apenas à Europa, essa parte medieval, e sim em outros cantos. Infelizmente ele não se aprofunda. Gostaria de ver um pouco sobre como foi essas batalhas lá no Japão, na África também, mas é bom saber que a Terra, de uma forma geral, tinha protetores em todos os cantos. E aí nós temos uma parte muito interessante que conta pra gente que Goldar apareceu na Era Medieval. Como assim, Rafael? Não faz sentido o Goldar aparecer porque ele estava aprisionado na Lua, junto com Rita Repulsa. Exatamente. O que acontece é que nós temos uma história que não é muito aprofundada também nesse livro, que o Goldar ele foi deslocado no tempo, certo? Ele saiu dos tempos atuais, ou seja, lá dos anos 90, foi jogado para o século 14, mas ele foi parado, ele foi impedido graças aos Power Rangers Zell, que também foram ao passado para impedir que o fluxo do tempo fosse alterado. Então nós tivemos uma batalha que não apareceu na série de TV, certo? Onde os Rangers de Zell foram atrás de Goldar na Era Medieval. Ah, vale ressaltar que nesse momento que o Goldar ele foi para o passado, ele se aliou com os vilões do presente, naquele momento, da época medieval, para tentar libertar a Rita na Lua. Ou seja, ele queria antecipar todos os eventos que a gente viu lá no primeiro episódio de Mighty Morphin, o Dia da Mudança. Rafael, tivemos alguns indivíduos notáveis nessa época, figuras importantes da época medieval de Power Rangers? Sim, tivemos. O primeiro deles é o Li Bei, o estudioso da guerra. Li Bei estudou desde jovem para se tornar um dos maiores guerreiros que o planeta já viu. Graças à intervenção dos mestres da morfagem, ele recebeu relíquias poderosas para ajudá-lo a livrar a Terra dos terrores, como os guerreiros Tenga, e proteger os inocentes. Não contente em ser um grande guerreiro, ele codificou muitas de suas estratégias e técnicas fortalecidas pela rede de morfagem para auxiliar outros em suas batalhas contra o mal. Então esse Li Bei basicamente era um estudioso da rede de morfagem da época e provavelmente ele agiu como mentor naquele período, acredito que treinando guerreiros para combater inimigos, como os guerreiros Tenga, que fazem parte do exército de Don Ritão. A outra figura é a Lady de Lyonesse, descendente da linhagem real de um antigo reino europeu. Essa Lady viajou pela Europa, onde lutou contra inúmeros males nas sombras, possuindo uma lâmina que se dizia ser a companheira de Excalibur. Dizia-se que ela jamais descansaria até que pudesse expiar os crimes de seu irmão. Ela entraria em confronto com o Cavaleiro Negro, sim, aquele que aparece lá em Força do Tempo, inúmeras vezes ao longo dos anos, enquanto ambos buscavam os artefatos mágicos que traziam terror à Terra. Então essa Lady aí aparentemente tinha alguma conexão com o Cavaleiro que apareceu lá em Power Rangers Força do Tempo, temporada de 2001. Olha só os links acontecendo entre o passado e o futuro, e também atrás dessas relíquias perigosas que estavam espalhadas pela Terra. Também temos alguns lugares importantes que ficaram conhecidos na era medieval de Power Rangers. O primeiro deles é a Catedral da Luz Estelar, outrora considerada apenas uma lenda. A catedral é na verdade um porto estelar situado sobre a ilha de Malta. Protegido por um dispositivo de camuflagem, este porto estelar era onde artefatos e mercadorias raras podiam ser comercializadas com a galáxia em geral por um preço. Este porto estelar é onde numerosos dignitários de Eltar, Trifória e outros planetas se reuniam para discutir a proteção da Terra durante a guerra contra Don Ritão e outros poderes insidiosos. Então a gente tinha na Terra nesse período um porto onde várias raças de outros planetas se reuniam, principalmente para comercializar, muito interessante, mas também como um ponto de encontro para que as forças terrenas se protegessem de Don Ritão e do seu exército. O outro local é o Monster Hollow. O Império Etíope abriga inúmeras relíquias, mas seus soldados também protegem um local de enorme poder. Em algum lugar do país encontra-se um poço que atravessa o plano de existência
aterrorizante demais para ser compreendido. Este mundo sombrio é para onde os monstros viajam quando são mortos, e ao longo dos anos, várias dessas criaturas conseguem reunir energia sombria suficiente para voltar à vida. Embora tenha sido preenchido com tijolos e argamassa e guardado por bravos cavaleiros dedicados a mantê-lo selado, o Monster Hollow é conhecido por espalhar terrores pelo mundo. Inclusive, isso me lembra todo aquele lance do inferno em Resgate e outros portais que apareceram ao longo dos anos em Power Rangers. Esse Monster Hollow pode ser um lugar novo que faz uma conexão entre esses dois mundos, ou pode ser um desses locais que na época tinha outro nome. Tivemos algumas histórias acontecendo nesse período, tivemos de um grande vilão que se aliou a Lord Zed e estava tentando conquistar lá na época medieval. Também temos uma história envolvendo Alexandre o Grande, Alexandria, dentro do universo de Power Rangers, uma cidade perdida, escondida no deserto persa, onde várias relíquias e artefatos poderosos estão escondidos e que isso, ao longo do tempo, atraiu alguns vilões para tentar recuperar esses artefatos, essas armas poderosas. Saindo um pouco do livro de RPG, vamos para outro material que é a temporada Power Rangers Hyperforce, lançada em 2017, aquela temporada que vocês conhecem em formato de RPG, mas que é canônica. E nós temos um episódio onde os Rangers vão para o passado, na época medieval, e dão de cara com os Battle Knights, os cavaleiros que protegem, os guerreiros que protegem Camelot da maligna Morgana Le Fay. Esses cavaleiros de batalha, basicamente é a tradução literal que eu irei citar para vocês, têm seus poderes originados na rede de morfagem. Olha só que interessante. Lady Guinevere, que é a cavaleira branca, Sir Edward Banks II, que é o cavaleiro azul, Sir Lancelot, que é o cavaleiro laranja. Tivemos um cavaleiro rosa que não foi identificado porque ele foi destruído. Temos mais 3 cavaleiros que não tiveram suas cores reveladas. Sir Galahad, Sir Percival, que foi destruído, Sir Tristan, que também foi destruído. Por fim, o Rei Arthur, que é o cavaleiro vermelho. O mentor desses cavaleiros era o Mago Merlin, olha só que legal, e os poderes eram vindos da natureza. E segundo a própria descrição que a gente tem lá no RPG, os uniformes são parecidos com aquela outra série da Saban, os Cavaleiros Místicos de Tir na Nog, porque eles não usam aqueles trajes tradicionais de Power Rangers, parecem muito mais com armaduras medievais. Aliás, uma curiosidade é que o Rei Arthur e Guinevere presentearam a Hyperforce Rosa, que é a Chloe, com uma joia rosa da rede de morfagem, que deu a ela seu Battleizer, o guerreiro de batalha rosa. E para fechar nosso vídeo de hoje, recentemente o quadrinho Power Rangers Infinity apresentou pra gente vários outros universos em Power Rangers para deixar o multiverso ainda mais rico. E um desses universos é um universo onde ele se passa completamente na época medieval e nós temos paladinos medievais que na verdade são Power Rangers. A equipe é formada por um Ranger vermelho, um azul, um verde, uma rosa e um amarelo, que é o único, infelizmente, que tem seu nome revelado, o Sir Thomas. E é isso, percebam que essa parte medieval de Power Rangers ela é bem aprofundada. É claro que eu deixei de lado a temporada Força Mística, que de certa forma brinca um pouco com isso, né? Tem uma inspiração nessa parte medieval, mas mistura um pouco com aquele lance meio Senhor dos Anéis, de fantasia, mas tem uma estética parecida. Mas é muito legal ver que a gente tem materiais diferentes trazendo essa época interessantíssima. Temos livro de RPG, temos a temporada Hyperforce e também temos os quadrinhos. Queria ver mais? Com certeza, quem sabe uma série, livro ou mais materiais derivados desses que eu comentei com vocês. Não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. E se você quer ajudar a gente, além de um like, de um comentário, de um compartilhamento, tem 3 formas diferentes. A primeira delas é o Mega Pix, que é esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, onde você pode mandar o valor que você quiser. Tem o Seja Membro aqui no YouTube, que é um valor fixo, dando direito a sorteios em lives aqui no nosso canal e também prioridade nas perguntas enviadas no quadro Só Perguntas e também no Só Duas Perguntas. Mas se você quer um valor personalizado, tem o apoia.se/MegaPowerBrasil, que é um site fora aqui do YouTube, onde você pode colocar o valor que você quiser. Dá direito a tudo isso aí que eu comentei da parte do Seja Membro, além do nosso grupo secreto do Telegram.
E fazendo isso você vira parte do nosso grupo de cavaleiros medievais como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera épica, fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.